Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, prezadas senhoras do apostolado da oração, antes da nossa reflexão, um minutinho da atenção dos senhores e das senhoras, nós colocamos aí à porta da igreja um convite para uma campanha. Nós estamos trabalhando, começando o trabalho da pintura interna, da ornamentação da nossa igreja paroquial, e o trabalho da pintura já começou a ser realizado, e também acompanhando esse trabalho da pintura, vai ser colocado todas as paredes laterais internas da igreja, também uma ornamentação em pedras. Tem um cartaz que está aqui à porta, está lá à frente da igreja também, depois eu vou disponibilizar aí também nos grupos aí de WhatsApp da paróquia, uma barra de pedras de 1,80 m, toda essa lateral interna da igreja, não só para ornamentar também, e também a pintura, proteger a pintura, fica algo definitivo. Todo o trabalho da pintura está sendo patrocinado, essa parte inicial, com o dízimo de cada fiel, que vai patrocinando o trabalho da pintura, o material, os profissionais também que estão trabalhando, mas a gente vai organizar essa campanha, já está sendo preparado esse material. Deus Nosso Senhor, na sua providência, vai guiando, conduzindo. A gente ganhou as pedras que vão ornamentar toda aí a nossa igreja, mas precisa ser pago o trabalho da manufatura das pedras. Olha esse trabalho que tem aqui no chão, essas pedras que são encaixadas umas nas outras, uma pedra mais clara, com esses desenhos, com as pedras escuras. Esse trabalho da manufatura das pedras, que a gente vai organizar a campanha para isso. Graças a Deus as pedras foram ganhadas, senão ficaria num valor maior. Então esse trabalho já começou a ser feito, na pedreira onde já está sendo confeccionadas essas pedras. Deus quiser, mais tardar um mês e pouco, já estarão aí para serem colocadas aí nas paredes, e a gente tem até o final do ano para a gente pagar esse trabalho dessas pedras que serão colocadas. Então a gente está começando a organizar a partir de hoje essa campanha, o convite para que 100 famílias possam contribuir com o valor de R$1.000, dividido aí no decorrer dos meses, junta lá a família, os membros da família, para que a gente possa participar. No final da missa, tem um QR Codezinho nesses cartazes que estão aí à porta da igreja. Depois eu vou disponibilizar um linkzinho também em todos os grupos de WhatsApp. Estarão pessoas também na porta da igreja, deixar o nome da família, um contato, para que as famílias que vão participar dessa campanha. A gente vai poder dividir isso aí até o final do ano, de maneira junta lá a família, os filhos, a gente coloca o nome da família, para deixar registrado também a nossa oferta, deixar o contato de telefone, depois podem ir à porta da igreja ou acessar com o celular, ou preencher uma fichinha também, e depois vai ser enviado aí para o contato de cada um. Então faço o convite para que a gente participe, são 100 famílias, no valor de R$1.000, cada família contribuindo, colaborando, e se Deus quiser, mais tardar aí um mês e pouco, já vão estar sendo colocadas aí essas pedras, que vai embelezar ainda mais a nossa igreja. O dízimo de cada fiel vai mantendo os trabalhos que estão sendo feitos, graças a Deus pela fidelidade de cada um, mas esses adornos todos que vão ser colocados, na verdade duas campanhas maiores que vão precisar ser feitas, essa parte do corpo da igreja, e depois a ornamentação também das paredes aqui do presbitério, do altar, será para o próximo ano, mas por hora nesse ano, essa nossa campanha extra para a gente ornamentar, patrocinar essas pedras que vão adornar aí a nossa igreja. Então fica o convite aí a nossa participação, a gente ajudar, convidar, espalhar depois também esse convite. Hoje é a liturgia do sexto domingo depois da festa de Pentecostes. A liturgia que nos dá muita confiança, muita segurança e nos convida a essa grande confiança em nosso Senhor. E eu começo a nossa reflexão com o introito da Santa Missa. O Senhor é a força de seu povo e o guarda das bênçãos do seu ungido. Salvai o vosso povo, Senhor, e abençoai a vossa herança. Por vós, Senhor, eu clamo, não silencieis para comigo, meu Deus, pois se não me responderdes,
sereis semelhante aos que descem ao túmulo. O Senhor é a força de seu povo. Voltemos um pouquinho no Antigo Testamento. O povo de Deus, sobretudo a passagem da escravidão do Egito para a terra prometida, essa travessia, que foi uma história de vida, levou 40 anos até a entrada do povo de Deus na terra prometida, que Deus havia prometido a Abraão, que dá origem ao povo de Deus. E o povo foi enfrentando diversas batalhas, porque no caminho, muitos povos que estavam ali ocupando, os povos pagãos, idólatras, quem Deus havia dado aquela terra ao seu povo. E em diversos momentos em que o povo de Deus, em menor número, em menor capacidade de luta, enfrentava as batalhas. Quando o povo era fiel a Deus, ia vencendo essas batalhas. E aquilo que assombrava, que espantava os inimigos, olhavam para aquele povo e diziam: o Senhor combate por eles. Não adianta nós tentarmos, porque o Senhor, o Deus dele, combate por eles. Eles são em menor número, em menor capacidade de guerra, mas o Deus deles combate por eles. É exatamente essa reflexão do introito da Santa Missa de hoje. O Senhor é a força do seu povo e o guarda das bênçãos do seu ungido. Nosso Senhor nos disse no Evangelho: sem mim nada podeis fazer. Nada que seja de proveito para a vida eterna sem o auxílio da graça de Deus. E se nosso Senhor deixou isso muito claro para nós, Ele ao mesmo tempo nos dá a garantia da sua graça, da sua assistência, da sua fortaleza. E o quanto isso é confortante para nós, nos encoraja, encorajador para nós, saber que o Senhor luta por nós. Que a grande vitória sobre o demônio, sobre o pecado, foi a morte do nosso Redentor. A morte e coroada com a ressurreição. A vitória de nosso Senhor sobre a morte, sobre o pecado, sobre o demônio. O Senhor que combate, que luta pelo seu povo. E nosso Senhor deixou a igreja para viver conosco essa missão, para nos instruir, para nos alimentar com o pão da sua palavra, para nos alimentar com a Sagrada Eucaristia, para nos acompanhar e viver conosco todos os momentos de nossa vida. A igreja com essa grande missão de anunciar a boa nova do Evangelho. A igreja com essa grande missão de peregrinar conosco nesse mundo rumo à eternidade. A igreja com essa grande missão de ser esse braço forte do Senhor junto de nós em nossa caminhada. Em todos os momentos de nossa vida. Nos momentos felizes, nos momentos de dor, de tristeza, de dificuldade. Ontem celebrava a missa à noite numa capela e fiz essa reflexão. Como é maravilhosa a nossa igreja. E como a igreja nos acompanha em diversos momentos. Ontem, de modo especial, passando quase que todos os sacramentos. Pela manhã, acompanhei 3 sepultamentos, depois tive um casamento às 11 horas, depois às 18 horas um batizado, depois confissões, Santa Missa, dentro de um mesmo dia. Mas qual é o ensinamento? A igreja que mostra para nós essa força, essa presença do Senhor em todos os momentos da nossa vida, acompanhando aqueles que choram os seus entes queridos, aquele que nasce e que nasce para a vida da graça, começa a sua vida cristã no batismo, aqueles que estão constituindo uma nova família pelo sacramento do matrimônio, aqueles que precisam do perdão dos pecados pelo sacramento da confissão, aqueles que vão unir o seu sacrifício ao sacrifício do Senhor no santo sacrifício da missa. A igreja mostra a força, o braço do Senhor que luta, que peleja por nós. E o quanto isso deve nos encorajar para nós vivermos a nossa vida cristã, mas sobretudo a nossa decisão de mudança, a nossa decisão de reforma de nossas vidas. A primeira leitura de hoje é a carta do apóstolo São Paulo aos Romanos. São Paulo faz essa reflexão. Se nós fomos batizados com Cristo, significa a morte para o pecado e para ressuscitarmos como um novo homem, para uma vida nova, para a vida da graça. E se nosso Senhor ofereceu o sacrifício da sua vida por nós,
para o perdão dos nossos pecados, com a morte de Jesus, nos unindo ao sacrifício de nosso Senhor, também devemos tomar essa decisão, morrer para o pecado e viver para a graça de Deus, viver para a vida da graça. A oração da colecta da Santa Missa de hoje, assim nos diz: ó Deus dos exércitos, que sois o autor de tudo que é bom, infundi em nossos corações o amor de vosso nome e aumentai em nós a vida religiosa, alimentando em nós o que é bom e com zelo de amor paternal conservai o que alimentastes. Pedimos que nosso Senhor infunda em nós a graça, faça crescer em nós o amor a uma vida cristã, a nossa vida religiosa, e para que dê a graça da nossa perseverança nesse ideal, nesse objetivo, nesse propósito de uma nova vida. O quanto nós devemos agradecer a Deus, não é sermos católicos, o quanto nós devemos agradecer a Deus, termos a igreja com todos os meios suficientes necessários para a nossa salvação, mas é preciso a todo momento tomarmos sempre uma decisão de reformarmos a nossa vida, o reconhecimento das nossas faltas, o arrependimento dos nossos pecados precisa ser sempre acompanhado de um propósito, precisa ser sempre acompanhado de uma decisão nova. Quando nós olhamos, por exemplo, a vida de Santo Agostinho, no seu caminho de conversão, ele, mesmo depois de já conhecendo a fé, já haver compreendido que precisava receber o batismo e começar uma nova vida, ele ainda relutou 3 anos. Pois ele, olhando demasiado para si mesmo, julgava que ele era incapaz de se livrar dos pecados. E na sua consciência, ele pensava: se eu for batizado, eu não posso mais pecar, né? E por mim mesmo, alguém que viveu uma vida promíscua, uma vida impura, por mim mesmo não posso viver a castidade, não posso viver as virtudes cristãs. E precisou, né, confiar, deixar que a graça trabalhasse no seu coração, para entender que não era ele sozinho, mas a força do Senhor, a força da graça, a força dos sacramentos. E mesmo tendo passado tantos anos de sua vida em pecado, a partir do momento daquela decisão, do arrependimento acompanhado de um propósito, e recebendo o sacramento do batismo, guardou a inocência do seu batismo. Por uma graça especial também de Deus, mas pela sua fidelidade e correspondência à graça, pela sua confiança em nosso Senhor, a todos nosso Senhor garante, né, os meios necessários para a salvação. Celebramos, por exemplo, agora esses dias, no mês de julho, grandes santos que se destacaram sobretudo pela prática da caridade, ou virtudes, eu diria, de maneira muito radicais. Celebramos agora no dia 17, Santo Aleixo que quis deixar, né, o conforto da sua casa, da sua família, para viver e sofrer as dores de mendigar, de depender, né, da caridade alheia. Entendeu que era um chamado de nosso Senhor, queria viver esse sacrifício, né, pela salvação sua, pela conversão dos pecadores. Deixou então o conforto da sua casa, né, e andou errante, podemos dizer, pelo mundo, mas vivendo os sofrimentos, as humilhações de depender da caridade alheia. Celebramos no dia 18 o grande São Camilo de Leles, patrono dos enfermos, educado de uma família católica, perdeu o pai muito cedo, perdeu a mãe muito cedo, ele tinha 12 para 13 anos de idade. O pai era militar e andava afastado da religião, um vício de jogos, coisas semelhantes. E ele, na sua adolescência e juventude, viveu um momento também de muita frieza e afastamento da religião, desviou-se na sua juventude. Até que aos 20 anos conheceu um sacerdote franciscano, e que foi um momento transformador de sua vida, e que ele se encoraja para voltar aos caminhos do Senhor. Quis ingressar na ordem dos frades franciscanos,
mas não lhe foi permitido. Ele tinha um tumor nos seus pés que lhe causava, transtornos, dificuldades também, não lhe foi permitido. Ele se colocou como voluntário num hospital em Roma. Em troca deles cuidarem da sua enfermidade, ele prestava serviço ali voluntário. Mas Deus colocou homens de bem em sua vida, colocou na sua vida também um grande santo. Um pouco mais à frente, aos 30 anos, conhece o grande São Felipe Neri, e que vai orientá-lo, encaminhá-lo e fazer entender que Deus queria dele algo maior. E vai voltar aos seus estudos, estudou a teologia e vai se ordenar sacerdote aos 34 anos de idade e vai iniciar uma congregação religiosa com essa finalidade de dar o amparo, em primeiro lugar, espiritual aos enfermos e também colocando-se a serviço para o cuidado dos enfermos, a ordem dos camilianos que se espalharam pelo mundo inteiro. Ontem, dia 19, celebramos o grande São Vicente de Paulo, o grande pai da caridade. Um homem de Deus que foi importantíssimo na vida, na reforma do clero no seu tempo. E que mesmo na condição, já como sacerdote, foi preso, foi vendido como escravo, passou 2 ou 3 anos como escravo para depois ser restituído de volta à sua missão sacerdotal. Deus nosso Senhor permitiu, e permitiu na vida dos santos e permite na vida de todo cristão, as provações, as tribulações, mas nunca abandona aqueles que colocam nele a sua confiança, porque o Senhor combate, peleja, luta com o seu povo. Por isso, mesmo no meio das tribulações, mesmo no meio das nossas fragilidades e fraquezas, voltemos os nossos olhos para o Senhor, confiemos na sua graça, no seu auxílio, na sua força, e tomemos sempre essa decisão de trilharmos os caminhos do Senhor. O Senhor se compadece de nós, e se compadece não só das nossas dores, tribulações, sofrimentos, mas se compadece até da nossa fragilidade, dos nossos pecados. No Evangelho, nosso Senhor vai fazer um grande milagre e multiplicar os pães para um povo que o acompanhava já há diversos dias. Mas mais do que propriamente a multiplicação dos pães, eu dou destaque a essas palavras de nosso Senhor, que olhou para aquele povo, voltou-se para os seus apóstolos e disse: tenho compaixão desse povo. O Senhor que se interessa pela nossa luta, pela nossa causa, pela nossa fragilidade. E se o Senhor permitiu para nós a luta, previu que nós poderíamos cair, e o Senhor então se compadece de nós, tenho compaixão desse povo. Se eu deixar aí, vão desfalecer pelo caminho. Obviamente que nós precisamos viver sempre na graça de Deus, mas se não houvesse outra opção para nós, depois do nosso batismo, tendo feito o pecado, tendo escolhido erradamente o pecado, se não houvesse a possibilidade do perdão, pobre de nós. E o Senhor, voltando-se para aquele povo, disse: se eu deixar ir embora assim, vão desfalecer pelo caminho, não vão poder chegar em suas casas, não chegarão ao céu. E o Senhor que se compadece de nós e deixou o sacramento da confissão para perdoar os nossos pecados. Deixou a igreja com essa missão de nos alimentar com o pão da sua palavra, da sua doutrina e com o pão da Eucaristia, para nós não desfalecermos no caminho. O Senhor que luta, que peleja com o seu povo, pelo seu povo. Portanto, prezados irmãos e irmãs, a partir do nosso batismo, pertencemos ao povo de Deus. O batismo eu dou sempre essa instrução, na preparação do batismo, a gente começa lá à porta da igreja. Os batistérios, quando for construído o nosso batistério, será lá na entrada da igreja. Que para sermos cristãos católicos, precisamos passar pelas águas do batismo. Vamos nos pertencer propriamente ao povo de Deus, pertencer à igreja católica a partir do momento que nós somos batizados. Onde nós somos transformados e ali nos tornamos propriamente filhos de Deus. E naquele momento o Senhor toma posse de nós. Eu dou sempre essa instrução, eu digo que a unção, no batismo o padre unge a criança no peito, nas costas, unge a criança na testa, com os óleos sagrados. E essa unção com óleo significa essa unção de Deus, Deus que toma posse da vida,
da alma daquela criança naquele momento. Nos tornamos propriamente filhos de Deus, passamos a pertencer oficialmente ao povo de Deus, à Santa Igreja Católica, e o Senhor toma posse de nós, e naquele momento, a partir do sacramento do batismo, quando nós recebemos essa primeira graça, esse dom gratuito de Deus, a graça santificante, a garantia que nós temos de todas as graças suficientes necessárias para um dia salvarmos as nossas almas. Confiemos plenamente no Senhor, tomemos sempre essa decisão de uma vida nova, de um propósito novo, de uma resolução nova, para, transformados pela graça, confiantes na graça de Deus, vivermos melhor a nossa vida cristã católica, para um dia salvarmos as nossas almas. Eu termino com a antífona do ofertório da Santa Missa de hoje, do Salmo 16. Firmai meus passos em vossas veredas, para que meus pés não vacilem. Inclinai os vossos ouvidos e ouvi as minhas palavras. Fazei brilhar as vossas misericórdias, vós que salvais os que esperam em vós, Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.